Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada. É bom demais saber que você está aí do outro lado e é um dos motivos de eu estar aqui. Saber que tem alguém do outro lado buscando a Deus, usando a oração como um mecanismo de fé, de unção, de renovo. Isso é algo tão inspirador, tão poderoso. Liga teu pensamento no trono da graça, já vai se desconectando das coisas do mundo. São poucos minutinhos, mas que podem fazer uma diferença estrondosa na tua vida, onde você pode colher e viver o melhor de Deus, ok? Desce o dedão no like, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva e juntos vamos construindo essa corrente de fé, de unção e de harmonia. Meu beijo para as crianças que estão aí e pedido de oração no chat. Tem um testemunho? Conta pra gente, não guarda pra você não. Já compartilha aqui, é tão poderoso quando nós ouvimos testemunhos que regam a nossa fé, porque Deus, Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, Ele é fiel. Ok? Então, enquanto você faz a sua ação de casa, já eu vou ler alguns testemunhos aqui. Eu quero ler um texto em 1 Samuel capítulo 2, verso 2. 1 Samuel 2,2 fala assim, ó: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. A palavra está dizendo que o nosso Deus está numa categoria onde não existe nada como Ele. O problema é que nós na prática esquecemos disso. Nós temos o hábito de rebaixar a Deus ao nível das pessoas. E quando, humanamente falando, ninguém pode me ajudar, eu transfiro isso a Deus, como se Deus não pudesse me ajudar, porque a maioria das pessoas não podem me ajudar. Você tem que entender que Deus não é gente. Deus não é gente. Escreva isso no chat. Deus não é gente. E a minha oração, ela não precisa estar colada às minhas percepções, porque o que eu percebo é limitado, é pequeno. A oração, ela não é a clareza das coisas, porque eu oro a Deus pedindo coisas, pedindo uma intervenção que eu não tenho a mínima ideia de como Ele vai fazer. Então, se eu precisasse de clareza, jamais eu oraria. Jamais. Tem doenças que não existem cura. Mas eu vou dizer, Senhor, cura. Pai, cura. Tem portas que se fecharam que não tem chave para elas. Mas eu vou dizer, Senhor, tem a mínima ideia como vai fazer, mas abra essa porta, por favor. Tem relacionamentos que já estão tão desgastados que a gente não tem nem o que falar mais. Parece que os ouvidos estão surdos e que as palavras humanas não têm a mínima condição. Mas eu não vou deixar de dizer: restaura. Pai, restaura. Toca. Liberta. Esse é o poder da fé. A fé é sobre olhar para um Deus e dizer: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Ainda tendo uma percepção de que não sei como vai acontecer, a minha oração se descola disso e olha para Ele. Seu poder, sua graça, sua unção, sua grandiosidade, Ele é o Senhor. E fora dele, não há outro. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que se compare a Ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele edifica, só Ele restaura, só Ele traz remédio, só Ele traz salvação. E é sobre isso que eu quero que você abra a sua boca para orar, porque nossas orações algumas vezes estão tristes, porque elas passam pela nossa ideia de como resolver isso. E não tem como. Eu vou dizer para você que muitas coisas que eu oro a Deus e clamo a Deus, eu não tenho a mínima, mas a mínima noção de como Deus vai fazer. Mas há uma certeza na minha alma, Ele pode. Ele pode, não há limites para Deus. Não há nada e ninguém que segure o que Deus pode fazer, que contenha o que Deus pode fazer,
que engesse o que Deus pode fazer. Ele é o Senhor, e fora dele não há outro. Ele liberta, ele salva, ele perdoa, ele abraça. E é por isso que eu quero motivar você a fazer uma oração apaixonante, uma oração que quebra barreiras, uma oração que desfaz obras das trevas, uma oração de alguém completamente entregue ao Senhor, corpo, alma e espírito. E que nesta oração você vê a glória do Senhor se manifestando, a unção do Senhor se manifestando, a unção do Senhor quebrando correntes, cadeias, grilhões, amarras, ferrolhos, porque Ele é o Senhor. Nós vamos orar já, e eu quero ler o testemunho de gratidão da Juliana Leite, que agradece a Deus, pois após clamar, Deus abriu uma porta de emprego no Hospital Ana Costa, em Santos. Glória a Deus, Juliana Leite. Que testemunho maravilhoso, Deus te abençoe, continue firme. Os pedidos de oração: Ada Moraes, oração pela aprovação do filho no concurso público. Elidiane Albuquerque, oração por socorro nas causas impossíveis. Elidina Pimenta, oração por Edivan e família. Daiana Salles, oração pela saúde do pai. Lúcia Souza, oração pela presença do Espírito Santo. Ô glória, que pedido bom, hein? Isso é maravilhoso. Vamos orar? Olhe para o trono, não olhe para você, não olhe para as condições. Descola as tuas orações do que acontece aqui na terra. É você crendo no poder sobrenatural de Deus. É assim que a cura vem, que a libertação acontece, que a transformação chega. Pai, em Teu nome eu oro, em Teu nome eu creio, em Teu nome eu me derramo para crer no sobrenatural, para crer naquilo que só o Senhor pode fazer, e não há outro como o Senhor. Não há quem se compare ao Senhor. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor edifica. E eu sei que na autoridade do Teu nome, na força do Teu poder, nós viveremos um tempo de milagres. Milagres são sobrenaturais, milagres são poderosos, milagres são únicos. E nós agora acreditamos em milagres, acreditamos no poder de Deus, acreditamos na presença do Espírito Santo, acreditamos que o Senhor pode mudar cenários, quebrar maldições, na força do Teu poder e no Teu infinito amor. Nós oramos agora e invocamos, ó Deus, a Tua presença, porque não é a voz do inferno que vai nos guiar, não é a voz do diabo que vai nos conduzir, é a Tua voz, Senhor, e na Tua voz somos mais do que vencedores. E eu clamo agora por um povo que olha para Ti, e olhando para o Senhor nós recebemos a força, e olhando para o Senhor nós recebemos a coragem, e olhando para o Senhor nós recebemos a coragem, a ousadia. Oh, glória, glória, santo, santo, santo é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Não há outro como o Senhor, não há outro como o nosso Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor muda a história. E eu clamo e creio, clamo e creio, clamo e creio, clamo e creio no avivamento, creio no poder de Deus, creio na autoridade do nome de Jesus, creio que haverá milagres, creio que a promessa do Senhor é derramada de coração em nossos corações, creio que o Senhor é fiel para cumprir o que diz, creio que tudo que o mal fez será desbaratado e tua casa guardada, tuas finanças, teus filhos, teu emprego, teu ministério, tua unção, tua mente, teu corpo, tua alma, teu espírito. Olhe para Deus, não importa os laudos, os decretos humanos, não importa a biologia, a ciência, a química, a física, Deus está acima, e é por isso que tuas orações precisam estar acima, por isso que a tua oração tem que ser descolada de tudo e todos, para confiar no Todo-Poderoso. Aleluia, Ele é fiel, Ele é santo, Ele não é intimidado por más notícias, Ele não é intimidado por cara feia, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E eu sinto a glória de Deus, eu sinto o poder do Espírito Santo trazendo um avivamento sobre corações, a glória do Pai quebrando barreiras, destruindo obstáculos, quebrando e trazendo uma pressão de avivamento, uma pressão de glória, aleluia, uma pressão de unção que faz
tudo ter sentido. Oh, Espírito Santo de Deus, vai quebrando o laço da morte, vai quebrando o laço das trevas, vai avivando este irmão e essa irmã que até poucos minutos atrás estava completamente entregue ao desânimo, mas agora não está mais, porque nós olhamos para o trono e o trono nos dá força. Olhamos para o reino de Deus, e no reino de Deus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, glória, 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 glória. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, não há outro como o Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso seguro, Ele é o nosso Deus poderoso. Glória a Deus. Intercendo por cada pedido de oração feito aqui no chat, cada situação que até ontem te atormentava, mas agora está nas mãos de Deus. Declaro que o Espírito Santo te abraça, o Espírito Santo te toma, te enche de energia, de vigor, de unção. Oh, glória a Deus, aleluia, Santo de Israel, poderoso é o Senhor. Glória, 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 digno é o Senhor. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, te sustente, te guarde, que nunca te falte óleo fresco na mente e vinho novo no coração. Até o próximo clamor.